Antes de elevarmos nossa voz em oração, quero te convidar a refletir. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com pressa, ansiosos para pedir algo, mas esquecemos que a oração é também um encontro de intimidade com o Criador. É nesse silêncio reverente, nesse instante de atenção plena à Sua palavra, que nossa alma se abre para receber direção, paz e força. Em Atos 2:38, Pedro declarou: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Esse versículo é um marco na história da Igreja. Ali, o apóstolo, cheio do Espírito, revelou uma verdade transformadora. Existe um caminho de perdão, de restauração e de nova vida em Cristo. Tudo começa com o arrependimento. Arrepender-se não é apenas sentir remorso ou culpa. É uma decisão de mudança. É olhar para a estrada de pecado que conduz à morte e, pela graça de Deus, escolher a estrada da vida, que é Cristo. É dizer com sinceridade: "Senhor, não quero viver do meu jeito, quero viver segundo a Tua vontade." Esse ato de arrependimento não é fraqueza, mas coragem. É reconhecer que sozinhos não conseguimos, que precisamos da misericórdia e da direção do Pai. É um passo de humildade que abre as portas para o milagre do recomeço. E depois vem o batismo. Ele não é apenas um rito religioso, é um símbolo profundo. É como se o velho eu fosse sepultado e uma nova pessoa, transformada pelo amor de Jesus, se levantasse das águas. É um testemunho público de que Cristo mudou nossa história. Se esta mensagem tocou o seu coração até aqui, escreva nos comentários: "Eu escolho a vida em Cristo." Depois do arrependimento e do batismo, a promessa se cumpre. Recebemos o dom do Espírito Santo. Esse presente não é reservado a poucos, não é um extra para cristãos especiais. Ele é a herança de todo aquele que crê. Deus não apenas perdoa e segue adiante, Ele se faz presente em nós. O Espírito Santo é a presença viva de Deus, habitando em nosso interior, sendo guia, consolador, força e sabedoria. Jesus deixou claro em João 14:26: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Isso significa que não precisamos caminhar sozinhos. Quando enfrentamos dúvidas, Ele nos instrui. Quando caímos em desânimo, Ele nos consola. Quando ficamos sem direção, Ele nos guia. O Espírito nos lembra das palavras de Jesus nos momentos em que mais precisamos. Mas há algo importante: o Espírito Santo não invade, não força. Ele se move onde é honrado. Ele habita onde é bem-vindo. Por isso, precisamos abrir o coração e permitir que Ele governe cada área de nossas vidas. Convidar o Espírito é dizer: "Senhor, toma meus pensamentos, minhas escolhas, meu lar, minha família. Guia-me e molda-me conforme o Teu querer." E quando isso acontece, algo extraordinário acontece dentro de nós. Passamos a experimentar força divina, sabedoria além da nossa compreensão e um consolo que nenhuma palavra humana poderia oferecer. Se você deseja que o Espírito Santo tenha total liberdade na sua vida, escreva nos comentários: "Espírito Santo, seja bem-vindo." A palavra nos alerta em Efésios 4:30: "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Entristecer o Espírito é ignorar a sua voz, é viver de forma que desonra a presença de Deus em nós. Muitas vezes isso acontece de maneira sutil, quando tratamos o pecado como algo normal, quando alimentamos mágoas, quando guardamos rancor ou quando vivemos uma vida dupla. Nessas horas, nossa sensibilidade à voz suave do Espírito vai se apagando e deixamos de ouvir suas orientações. Mas quando escolhemos honrá-lo, tudo começa a mudar. O Espírito Santo passa a ser o amigo fiel que nos aconselha, o mestre que nos ensina, o consolador que nos envolve com paz. Ele nos fortalece quando somos fracos, nos corrige quando nos desviamos e nos renova quando o cansaço espiritual tenta nos abater. Jesus disse em João 16:7: "Convém-vos que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. Pense nisso. O próprio Jesus afirmou que seria melhor ele partir para que pudéssemos receber o Espírito Santo. Isso mostra o quanto a presença dele é indispensável em nossa caminhada de fé. O Espírito não é apenas uma ajuda ocasional, ele é essencial. É ele quem nos aproxima do Pai, quem nos ajuda a amar Jesus mais e mais, quem dá poder às nossas orações e vida ao nosso louvor. Sem ele, a fé se torna um esforço humano. Com ele, a fé é uma caminhada em graça e poder. Se você crê que precisa da presença constante do Espírito Santo, declare nos comentários: eu não vivo sem tua presença. Quando recebemos o Espírito Santo, somos marcados como propriedade de Deus. Efésios 1:13-14 nos lembra: e em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esse selo é mais do que uma marca simbólica. É um registro espiritual que declara: você pertence a Jesus. Nos lugares celestiais, sua identidade está assegurada. Você é filho do Deus Altíssimo, resgatado e separado para Ele. O Espírito Santo não apenas nos marca, mas também nos preenche continuamente. Em Efésios 5:18 lemos: enchei-vos do Espírito. No original, a ideia não é de algo que acontece uma única vez, mas de um enchimento constante, diário, renovado. Todos os dias precisamos nos render novamente. Todos os dias devemos convidá-lo a preencher nosso coração. Sem isso, corremos o risco de viver da lembrança de experiências passadas, quando o plano de Deus é nos renovar a cada manhã com frescor espiritual. Quanto mais nos deixamos encher pelo Espírito, mais nossa vida é transformada. Ele muda a forma como pensamos, como falamos, como amamos e até como reagimos diante das adversidades. Ele nos ensina a depender menos da força humana e mais da graça divina. É através dessa dependência que aprendemos a confiar em Deus além das circunstâncias, a descansar nele mesmo quando não entendemos os caminhos e a experimentar uma paz que excede todo entendimento. Se você deseja esse enchimento diário do Espírito Santo, escreva nos comentários: enche-me, Senhor. Quando o Espírito Santo governa nossa vida, tudo ganha um novo sentido. A oração deixa de ser apenas palavras repetidas e se torna um encontro vivo com Deus. A leitura da Bíblia deixa de ser apenas conhecimento e passa a ser alimento para a alma. O louvor deixa de ser apenas música e se transforma em adoração verdadeira, que toca o coração do Pai. Esse é o milagre da presença do Espírito. Ele dá vida ao que, sem ele, seria vazio. Ele torna o invisível real, o impossível possível, e o sobrenatural parte da nossa caminhada. Mas é preciso abrir espaço em nosso coração. Muitas vezes, estamos tão cheios de preocupações, distrações e até pecados escondidos, que não deixamos o Espírito agir. O convite de Deus é claro: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Quando entregamos, ele age. A transformação acontece quando deixamos de confiar em nossa própria força e aprendemos a depender da sabedoria do alto. O Espírito Santo nos ensina a não tentar controlar tudo, mas a confiar naquele que sustenta todas as coisas. E é nesse processo que descobrimos a verdadeira liberdade. Não precisamos mais viver presos ao medo, ao pecado ou às pressões do mundo. A presença do Espírito nos liberta e nos conduz a uma vida de propósito e esperança. Se você anseia viver essa transformação poderosa, escreva nos comentários: Espírito Santo transforma minha vida. O Espírito Santo também é aquele que nos fortalece em tempos de fraqueza. Em Romanos 8:26-27 está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
Isso significa que mesmo quando não encontramos palavras, quando a dor é tão profunda que só conseguimos chorar em silêncio, o Espírito traduz nossa dor diante do Pai. Ele intercede em nosso lugar, levando até Deus aquilo que nem conseguimos expressar. Que presente extraordinário é esse! Não estamos sozinhos nem mesmo nos momentos mais sombrios. Quando a angústia tenta nos sufocar, o Espírito se coloca ao nosso lado como consolador, trazendo paz onde há inquietação e esperança, onde só havia lágrimas. Além disso, o Espírito é nosso mestre. Sem ele, a Bíblia pode parecer apenas letras em uma página. Mas com ele, cada versículo ganha vida, se torna revelação e direção prática para a nossa jornada. Ele ilumina a mente, abre os olhos espirituais e nos ajuda a não apenas conhecer a palavra, mas a viver de acordo com ela. Se você crê que o Espírito Santo é o seu consolador e mestre, declare nos comentários: Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas consola e ensina, mas também molda nosso caráter. Ele trabalha dentro de nós para que sejamos mais parecidos com Jesus. Muitas vezes, esse processo é como um fogo purificador, removendo de nós aquilo que não reflete Cristo: orgulho, egoísmo, impaciência, falta de amor. O apóstolo Paulo descreve em Gálatas 5:22-23 os frutos que o Espírito produz em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, quanto mais nos rendemos ao Espírito, mais esses frutos se tornam evidentes em nossa vida. Isso não acontece de uma hora para outra, mas é um processo contínuo. Dia após dia, ele nos ensina a amar mais, a perdoar com sinceridade, a agir com humildade e a viver em santidade. Ele nos dá forças para resistir à tentação, sabedoria para tomar decisões e coragem para permanecer firmes mesmo diante das lutas. Quando pensamos em desistir, o Espírito nos lembra da vitória que já temos em Cristo. Quando nos sentimos fracos, ele se torna a nossa força. Quando o desânimo tenta nos paralisar, ele reacende a chama da esperança dentro de nós. Ser cheio do Espírito é viver uma vida marcada pelo amor, pela graça e pela presença de Deus em cada detalhe. É ser uma carta viva de Cristo para o mundo, testemunhando com atitudes aquilo que a boca professa. Se você deseja que o Espírito Santo molde seu caráter e produza frutos em sua vida, escreva nos comentários: Quero refletir Jesus. O Espírito Santo também nos ensina a andar em sintonia com Deus. Muitas vezes, nossa tendência humana é correr à frente, tentando resolver tudo com nossas próprias mãos, ou então ficar parados, presos pelo medo e pela dúvida. Mas o Espírito nos conduz no ritmo certo, no tempo perfeito da vontade de Deus. Jesus disse em João 4:24: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que nossa adoração só é verdadeira quando é guiada pelo Espírito. Podemos cantar, falar palavras bonitas ou até emocionar pessoas, mas se o Espírito não estiver presente, tudo se torna vazio. É Ele quem nos capacita a oferecer um louvor puro, que sobe como perfume agradável ao trono de Deus. É Ele quem torna nossa oração mais que pedidos, transformando-a em comunhão viva. É Ele quem faz da leitura da palavra um alimento que nos fortalece, e não apenas um ritual. Sem o Espírito Santo não temos força sequer para resistir ao inimigo. Mas com Ele, somos revestidos de poder. É Ele quem guarda nossos pensamentos, quem protege nosso coração e quem guia nossos passos para que não tropecemos. Quando o Espírito governa nossa vida, não vivemos mais apenas por esforço humano, mas pela graça e pelo poder do alto. E é assim que experimentamos a vitória sobre as trevas, pois maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Se você deseja viver em sintonia com o Espírito Santo, escreva nos comentários: Quero andar no teu ritmo, Senhor. O Espírito Santo também é aquele que nos conduz a uma vida de santidade e comunhão com Deus. Ele não nos deixa permanecer os mesmos, mas nos transforma de glória em glória.
Ele nos lembra constantemente que somos filhos amados e separados para viver de forma que glorifique ao Senhor. Quando nos sentimos tentados a voltar para velhos hábitos, o Espírito nos alerta. Quando pensamos em desistir, Ele nos dá ânimo. Quando o pecado tenta nos seduzir, Ele nos dá a força necessária para resistir. Ele é o aliado fiel que caminha ao nosso lado em cada batalha espiritual. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a lembrar quem realmente somos, selados, escolhidos, redimidos e guardados pelo sangue de Cristo. Essa identidade é a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos abalar. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade não é uma licença para pecar, mas uma capacitação para viver em vitória, longe das correntes do medo, da condenação e da escravidão espiritual. Por isso, quanto mais nos rendemos ao Espírito, mais livres nos tornamos. Livres para amar, livres para perdoar, livres para adorar, livres para viver o propósito para o qual fomos criados. Se você deseja viver nessa liberdade do Espírito, escreva nos comentários: sou livre em Jesus. O Espírito Santo não apenas habita em nós, mas também nos capacita para cumprir a missão que Cristo nos confiou. Ele nos dá ousadia para testemunhar, sabedoria para falar a verdade em amor e poder para manifestar o reino de Deus em nossa geração. Sem Ele, nossa fé seria apenas teoria. Mas com Ele, o Evangelho se torna vida, poder e transformação. É através do Espírito que milagres acontecem, corações são curados e vidas são resgatadas da escuridão para a luz. Por isso não podemos viver uma vida cristã pela nossa própria força. Precisamos depender dele todos os dias, em cada decisão, em cada oração, em cada passo. O Espírito Santo é o selo da promessa e a garantia de que pertencemos a Deus para sempre. Por isso não podemos viver uma vida cristã pela nossa própria força. Precisamos depender dele todos os dias, em cada decisão, em cada oração, em cada passo. Que essa oração seja um convite para você se aprofundar na presença do Espírito. Que ele te encha, te renove e te use poderosamente para a glória do Senhor. Se você recebeu essa palavra no coração, declare nos comentários: Espírito Santo, eu dependo de ti.